Professor Renê Santana aqui mais uma vez com vocês. Estamos iniciando mais uma aula de geometria e hoje nós vamos tratar de um conteúdo que está no livro de vocês, é um conteúdo programático da disciplina de geometria. Nós vamos falar sobre segmentos proporcionais. Então, eu vou dividir aqui a aula aqui em duas partes. Eu vou falar para vocês, primeiramente, de razão e proporção, e depois nós vamos falar sobre razão entre segmentos. Então, eu quero chamar a atenção de vocês para que vocês estejam atentos ao que nós vamos expor, e logo após a aula nós iremos para a atividade. Então, vamos lá, sem perca de tempo, ao nosso conteúdo. Dando segmento aqui, pessoal, então nós vamos falar sobre razões entre segmentos. O primeiro conceito aqui que eu trago para vocês inicialmente é que nós chamamos de razão entre segmentos de reta a razão entre os números que expressa as medidas desses segmentos, sempre tomadas na mesma medida de unidade. Então nós vamos detalhar isso aqui para vocês a partir de agora. Então, pessoal, quando nós falamos entre razões entre segmentos de reta, em primeiro lugar que nós vamos entender que razão em matemática, razão é uma fração, tá? Então vocês vão sempre lembrar disso. Então razão aqui, ó, estou anotando, é uma fração. Já segmento, o termo segmento, ele condiz com um pedaço de reta, né? Falando em geometria, em matemática, como se fosse aquela reta. O segmento, no caso, é um pedaço da reta. Então, razão é fração e o segmento é o pedaço da reta. Então, nós chamamos de razão entre segmentos de reta a razão entre os números que expressam as medidas desses segmentos, sempre tomados na mesma unidade. Então, isso aqui também é importante. Então, medidas, nós vamos ficar atentos a essas medidas que estejam na mesma unidade. Nós vamos transformar quando necessário, né? Metros em metros, centímetro em centímetro, nós vamos sempre adequar para que elas estejam sempre na mesma unidade, tá ok? Então, pessoal, eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos do que nós vamos trabalhar. Vou colocar para vocês aqui agora para que a gente possa entender melhor. Então, vamos aqui. Eu trouxe aqui um segmento, um pedaço de reta aqui, com os pontos A, B, C, D e E, tá bom? Então, nós vamos trabalhar aqui com o segmento AB, BC, CD e DE, tá? Então, aqui vocês vão entender como é que nós vamos montar cada um desses aqui. Então, primeiro, entre AB, nós temos aqui dois pontos, tá? Então, aqui, AB, nós temos dois pontos. Então, AB, aqui nesse caso, no caso, essa razão é AB sobre BC, tá? Então, aqui, nós temos aqui AB, nós temos dois pontos, e entre BC, nós temos 1, 2, 3. Então, BC equivale a 3. No caso aqui, nós temos 2 sobre 3, ou 2 terços, né? Então, como é que ficaria aqui para nós dividirmos aqui essa fração? 2 sobre 3 equivale, no caso, em números decimais, a 0,66. No caso aqui vai dar uma dízima, né? Vai dar uma dízima periódica aqui, tá? Para vocês entenderem. No caso aqui de BC sobre CD, nós temos aqui, ó, BC, eu já disse para vocês que nós temos 3 pontos, né? Então aqui, ó, 1, 2, 3, tá ok? Então aqui vai ficar 3, e aqui CD nós temos 1. Então nós temos 3 sobre 1, tá? Então, isso equivale ao dizer 3 sobre 1 é igual a 3. Vamos ver aqui, no caso, o outro exemplo. Então, nós temos aqui CD, nós já vimos, e DE.
No caso aqui, CD é apenas um ponto, né? Aqui, ó, 1. E no caso de DE, nós vamos ter aqui 1, 2, 3, 4. Então, nós temos 1 sobre 4. 1/4, né? Que no caso aqui equivale a 0,25. 1/4 é a mesma coisa que 0,25. No outro exemplo aqui, AC e CE, nós vamos aqui também entender como é que ficaria. Então, vou apagar aqui para ficar melhor para a gente poder contar, né? Então, aqui, ó, nós temos ó, de A a C. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui nós temos 5. E CE, nós vamos ter aqui, no caso, de C a E aqui, tá vendo? Então, aqui 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 sobre 5. Então, essa fração aqui, 5 dividido por 5, isso é igual a 1. Beleza, pessoal? Vamos lá para mais um exemplo. Considerando dois segmentos, AB, no caso AB vale 2 metros, e BC valendo 240 centímetros, qual é a razão entre AB e BC? Perceba que 2 está em metros e 240 está em centímetros. Aí a pergunta é, vamos ver, qual é a razão, então, entre AB e BC? Nesse caso aqui, pessoal, AB equivale a 2 metros, mas aqui 240 está em centímetros. Como é que nós ficaríamos? A gente teria que transformar uma das duas medidas aqui, tá? Ou eu transformo 2 metros em centímetros, ou eu transformo 240 centímetros em metros. Mas vamos aqui fazer, então, vou anotar aqui no canto, ó. Então, 2 metros, se eu sei que 1 metro tem 100 centímetros, então, significa dizer que 2 metros tem 200 centímetros. Concorda comigo? Então, nós vamos trazer aqui as duas medidas aqui, então, para centímetros. Então, vai ficar 200 sobre 240. Tá ok? Nesse caso aqui, eu tenho 200 dividido por 240. Aqui eu posso simplificar isso aqui, ó. Tá? Aqui eu posso cortar o zero, corto o zero, vai ficar, no caso, 20 sobre 24. 20 dividido por 24. Aqui, no caso, eu posso simplificar também por 2, dá 10, e 24 por 2 dá 12, que no caso aqui, eu simplificando também vai ficar 5 sobre 6. Aqui, no caso, em números decimais aqui, isso aqui vai ficar 0,83. Vamos adiantar aqui para a gente não perder muito tempo. Nesse outro exemplo aqui, eu tenho ó, BC e AB. Então, BC sobre AB. Como é que ficaria aqui no caso? Então, eu sei que BC vale 240 e sei que AB, 2 metros, vai equivaler a 200 centímetros. Nesse caso aqui, eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz ali. Eu vou também simplificar aqui, vai ficar 24 por 20, no caso aqui fica 6 sobre 5, aqui em números decimais, isso aqui dá 1,2. Beleza, pessoal? Então é isso. Eu vou aqui passar para a segunda parte do que eu falei para vocês aí do vídeo, tá bom? Do nosso conteúdo. Muito bem, pessoal. Nós vamos dar seguimento aqui à nossa segunda parte da aula e nós vamos falar sobre os segmentos proporcionais. Então, nós podemos dizer que 4 segmentos AB, CD, EF e GH, nessa ordem, eles são proporcionais quando a razão entre as medidas dos dois primeiros for igual à razão entre as medidas dos dois últimos. Então, exemplificando melhor, podemos dizer que quando AB, CD,
EF e GH, eles vão ser nessa ordem que está montada, nessa ordem eles vão ser proporcionais. Então, vamos ver aqui essa situação. Então, AB sobre CD, ele vai ser proporcional quando ele for igual a EF sobre GH, tá certo? Então, pessoal, essas proporções, ou para nós termos uma proporção, a primeira parte da razão, ela tem que ser igual à última parte, tá? Então, nesse caso aqui, nessa ordem que eu trouxe aqui, então, AB sobre CD, aqui, ó, AB sobre CD, ele vai ter que ser igual, tá vendo aqui o sinal de igualdade? Ele vai ter que ser igual a EF sobre GH, tá certo? Então, vocês têm que estar atentos. Vamos lá para o primeiro exemplo. Os segmentos AB vale 4 centímetros, CD 6 centímetros, EF 8 centímetros e GH 12 centímetros. Então, nessa ordem, ó, formam, nessa ordem, uma proporção. Então, como é que ficaria aqui, no caso, essa primeira situação aqui, esse primeiro exemplo? Como é que nós faríamos aqui nesse caso? Então, lembra que a primeira tem que ser igual à segunda. Então, ficaria assim, ó, AB sobre CD é igual a, no caso, AB vale 4 e CD vale 6. Ok? Então, AB 4, CD 6 é o que o exemplo está nos mostrando. No caso EF sobre GH, então EF sobre GH, EF vale 8 e GH, nesse caso, GH vale 12. Então, como é que ficaria aqui? Eu posso simplificar aqui, dividir por 2, 8 por 2 dá 4 e 12 por 2 dá 6. Então, eu posso dizer que 4 sextos é igual a 4 sextos. Então, a primeira é igual à segunda. Então, nessa ordem aí, a primeira equivale à segunda. Então, nesse caso, forma-se uma proporção. Então, nós temos aqui um exemplo de proporção. Então, sim. Segundo exemplo, 4 segmentos AB, MN, PQ e XY, nessa ordem, eles são proporcionais. Ó, perceba que a questão já está me dando essa informação que eles são, nessa ordem, eles são proporcionais. Sabendo que AB vale 5 centímetros, MN 15 centímetros e PQ 4 centímetros, então o que resta nós encontrarmos é a medida de XY. Então, vamos encontrar, nesse caso aqui, a medida de XY. Então, como é que ficaria? AB sobre MN é igual, no caso, AB é igual a 5 e MN vale 15. Então, é igual, aqui é a 1/3, porque se a gente simplificar aqui, ó, 5 por 5 dá 1 e 15 por 5 dá 3. Aqui, no caso, eu tenho 1/3 aqui nessa situação, tá? Vamos, então, para a segunda parte. Então, PQ sobre XY. Então, PQ vale 4. PQ vale 4 e XY vale quanto? Eu não sei, porque é isso que eu quero encontrar. Então, aqui eu vou repetir, XY. Agora, perceba, pessoal, a primeira tem que ser igual à segunda. Então, a primeira eu tenho 1/3. Na segunda, eu tenho 4 sobre XY. Então, como é que eu faria aqui? Ó? Eu tenho, no caso, 4XY é igual a 1/3. Porque para mim ter uma proporção, eles vão ter que ser igual. Então, qual o número que eu colocaria aqui no lugar de XY para dar uma razão igual à segunda? Igual à segunda parte, que é 1/3. Aqui seria 12, pessoal. Por quê? 4/12avos, quando eu
simplifico, se eu dividir 4 por 4, eu vou ter 1, e 12 dividido por 4 eu vou ter 3. Aqui eu poderia fazer também uma regra de 3, aqui, ó, uma multiplicação cruzada, uma regra de 3, que eu encontraria também aqui nesse caso 12 centímetros. Tá ok, pessoal? Então, é isso aí. E nós estamos finalizando aqui a nossa aula de hoje.